Bom dia, meninas. Eu espero que vocês estejam bem. Eu vou gravar uma revisão de provas, daí vocês vão poder estudar por meio desta revisão, ok? Então, vamos lá. Eu estou tentando diminuir aqui o espaço. Tá. Então, vamos lá. Então, a nossa atividade, a nossa avaliação, será em cima da BNCC, certo? Então, eu disse para vocês estudarem sobre a geografia dentro da BNCC. Então, nós sabemos que a geografia, né, é uma oportunidade de a gente compreender o mundo em que nós vivemos. Então, foi desta forma que nós aprendemos, certo? Bom, então, existe alguns conceitos que são importantes, que contribuem para a educação geográfica, ok? Então, nós vamos ter o conceito da identidade, né? As diferentes formas, a compreensão da paisagem, certo? Porque nós temos que observá-la, nós temos que observar a vivência desses indivíduos, como eles vivem em coletividade, né? As relações com o lugar vivido, como que eles se relacionam no contexto em que eles vivem, né? Os costumes que eles têm neste local. Então, a geografia ela se preocupa em resgatar essa memória social, certo? A identidade cultural, ok? Então, esses são algumas coisas que nós trabalhamos, né? E eu gostaria que vocês se atentassem às questões, ok? Outra coisa da BNCC é como ela está organizada nos conceitos do espaço geográfico. Então, são vários conceitos que são importantes. O território, o lugar, região, natureza e paisagem. Lembra? Nós estudamos esses 5 conceitos que são importantes os alunos saberem dentro do espaço geográfico, ok? Então, em relação a isso, existem competências da geografia que são específicas para isso, né? Que é o caso de desenvolver esse pensamento espacial, onde ele faz leituras dessa representação por meio de mapas temáticos, de mapas mentais, né, de maquetes, de croquis e percursos, né? Ou seja, lembra, eu dei o exemplo de ir e voltar da escola, que a criança vai associando. E também na resolução de problemas, ou seja, a gente faz desenhos e ele vai se localizar dentro dessa informação geográfica, ok? Outra coisa é construir argumentos, né, com informações geográficas, por meio de textos, por meio de charge, por meio de desenhos, né? Então, tudo isso faz com que eles observem tudo que está à sua volta, certo? Bom, aí nós também temos o estudo sobre o estudo dentro da BNCC, o estudo de três pontos temáticos, 3 pontos fundamentais. Primeiro, a unidade temática. Segundo, o objeto do conhecimento. E o terceiro, a habilidades, certo? São 3 coisas diferentes, distintas, mas que um está ligado à outra, certo?
Então, nós temos as unidades temáticas, os objetos do conhecimento e as habilidades, certo? Nós utilizamos isso até mesmo dentro dos nossos planejamentos, certo? As unidades temáticas, elas são 5 no ensino fundamental 1, tá? São 5. E elas estão divididas da seguinte forma. Então, uma primeira, o sujeito e o seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundos do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, certo? Ambientes e qualidades de vida. Então, vamos lá. Sujeito e lugar do mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial natureza, e ambientes e qualidades de vida. Então, esses são as 5 unidades temáticas, certo? Não confundido com objetos do conhecimento e as habilidades, certo? Muito bem. Então, a geografia, ela procura responder às questões que o homem levanta sobre o meio físico e humano, certo? Então, ele vai observar e analisar as diferentes escalas desse homem, desse meio físico, certo? Desenvolve o conhecimento dos lugares, certo? Observando as regiões, desculpem, o mundo, né, em que ele vive. Ele tem que fazer compreensão de mapas, né? E também ver, investigar e resolver problemas dentro ou fora da sala de aula, no espaço em que ele vive, certo? Então, logicamente que nós observamos isso. Então, a geografia, ela é um espelho, né? Uma disciplina que espelha as ciências naturais e sociais, certo? Porque a gente não estuda somente o natural, as ciências naturais, nós estudamos também o lado social, ou seja, como ele vive neste meio. Por meio de estudos, né? Os alunos, eles podem ter contato com diferentes sociedades, com diferentes culturas, certo? E faz ele perceber as relações entre si, tá? Também ele pode interpretar e analisar as informações geográficas, né? E entender o mundo do território, o mundo da cultura, o mundo do patrimônio que ele vive e, principalmente, a individualidade regional. Lembra que nós trabalhamos isso. Eu vivo num planeta Terra, neste planeta Terra eu pertenço a um continente, do continente eu pertenço a um país, e esse país eu moro num estado, do estado eu moro no município, do município eu moro em uma cidade, da cidade eu me situo num bairro, certo? Então, é um patrimônio histórico dele, uma vivência cultural dele. E o ensino de geografia, ele nos remete a várias competências, que está ligado à pesquisa, que está ligado à observação. Dessa observação, eu faço levantamento de hipóteses, e desse levantamento de hipóteses, eu vou registrar essas informações. E registrando essas informações, eu vou ter a conclusão do meu trabalho e a apresentação dos resultados. Então, isso é muito importante para o ensino de geografia, certo? E a partir de todo esse trabalho da pesquisa, da observação, do levantamento de hipóteses, do registro, da formulação de conclusão, da apresentação do resultado, né? Tudo isso só é possível a partir do trabalho de campo, do trabalho em grupo, né?
esse trabalho em grupo promove discussões de ideias, né? Onde eles vão promover conclusões e utilização dessas destrezas dentro do espaço geográfico, tá? Então, é importante que o aluno faça que o professor permita que o aluno faça esse percurso para que ele seja um aluno crítico, tá? Então, ao estudarmos, por exemplo, nós estudamos sobre a localização geográfica do Brasil, ok? E existem competências específicas para a localização geográfica, certo? Então, o que o aluno será capaz quando ele estuda essa localização geográfica? Então, ele tem que comparar representações diversas da Terra, né? Aí você vai usar o quê? Imagem de satélite, fotografia, globos, mapas, né? Onde ele será capaz de ler esses mapas, né? Ele vai olhar a legenda, ele vai ter a configuração, a dimensão desse espaço, certo? Dentro da superfície terrestre. Então, primeiro, ele tem que localizar o lugar onde ele vive, que nós fizemos isso, planeta Terra, continente, tá? Os países que se limitam com o país dele, no nosso caso, o Brasil. Quem são os nossos vizinhos? Quem estão mais próximos de nós, né? O continente que ele vive, o oceano que banha o seu país, e tudo isso é por meio dos mapas. Ele vai ter que completar mapas, ele vai ter que... O mapa ele não pode ser mudo, ele precisa ter vida. Por isso, o aluno, você dá um mapa, o aluno vai o quê? Dar vida para esse mapa, certo? Descrever a localização relativa desses elementos naturais, como que o homem age dentro dessa paisagem, né? Então, é como se ele fosse um observador desses elementos, certo? E localizar elementos físicos e humanos da paisagem, e logicamente que ele vai ter que utilizar o quê? A rosa dos ventos, o norte, o sul, o leste, o oeste. Lembra, nós fizemos isso no mapa da América, localizando quais os vizinhos do norte do Brasil, quais os vizinhos do leste, do oeste e do sul, certo? Mas dentro do nosso país, nós também localizamos as regiões brasileiras, certo? Qual a região norte, qual a região sudeste, qual a região centro-oeste, e por que o Brasil foi dividido dessa forma, certo? Para que a gente possa localizar esses elementos físicos dentro do nosso país, certo? Então, essa é a nossa revisão de prova e eu espero que vocês consigam entender tudo aquilo que a professora Shirley comentou, ok? Então, fiquem com Deus, ouçam direitinho para que vocês resolvam a prova bem. Boa prova, Deus abençoe todos vocês.